Mas aquele que, o que diz aí? Perseverar, até quando? Até ao fim, o que vai acontecer? Será salvo. Esse é um versículo, acredito que todo cristão ele conheça bem. E esse versículo aqui, ele fala algumas coisas, ele nos ensina algumas coisas importantíssimas. Primeiro a Bíblia diz, né, que se eu não for até ao fim, eu não serei salvo. É só a gente olhar para esse versículo no sentido contrário. Olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se eu não perseverar até o fim, logo o quê? Eu não vou ser salvo. Não adianta eu um tempo, uma temporada, durante ali uma caminhada, uma determinada trajetória, né? Eu caminhar, mas depois eu desistir, não vai adiantar nada. Vamos supor, vai adiantar eu servir a Deus 20, 30, 40, 50, 60 anos que seja, se lá no final da minha vida eu abandonar Jesus, eu vou ser salvo? Não. Para eu ser salvo, eu preciso perseverar até o fim. E aí eu vou alcançar aquilo que Deus ele tem para nós. Agora, você há de concordar comigo que muita gente, na verdade, a grande maioria, não vai até o fim. Para no meio do caminho, sim ou não? Não só no sentido da fé, né? Também, mas em tudo na vida, muita gente para no meio do caminho. E aí outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é que quando eu leio ele, algo que já me vem à mente é que o caminho não vai ser fácil. E por que eu tiro essa conclusão? Porque a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim. Se o caminho fosse fácil, tranquilo, não tivesse obstáculo, eu penso que essa palavra perseverar não precisaria estar aqui. Se o caminho fosse fácil, era só dizer assim: aquele que for até o final vai ser fácil, vai ser salvo. Amém. Mas a Bíblia diz: aquele que perseverar. O que é perseverar? É a gente não desistir, não é isso? É a gente continuar em frente, por mais que venham lutas, adversidades, reveses, né, derrotas, seja o que for. Como eu gosto de dizer, a pessoa se levantar depois de um tombo, bater a poeira e dizer: eu vou em frente, né? Eu vou de novo. Isso que é perseverar. E eu pedi a Deus uma palavra, então, nesse primeiro domingo do ano, e eu penso que Deus nos deu uma palavra bastante oportuna. Até o título da mensagem, para quem gosta de anotar, eu sempre falo que isso é uma prática assim, que todo mundo deveria adotar, que é anotar a palavra. Às vezes o pastor fala algo que chama, né, fala ao teu coração, você anota ali, coloca a data, o versículo e tal, aquilo que chamou a atenção, porque no momento que você precisa, você tem ali, né, aquele caderninho de anotações, você tem ali aquele caderno de esboço, isso vai te ajudar até para você meditar na palavra em nome de Jesus. Mas, para quem já adotou esse costume, o título da mensagem é: o começo é para todos, o recomeço é para heróis. Amém? Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? O começo é para todos, o recomeço é para heróis. E por que eu falo isso? Porque, em primeiro lugar, a Bíblia já está mostrando para nós que a nossa caminhada não vai ser fácil, a gente vai precisar perseverar. Então, ao longo do caminho, vai surgir muitas adversidades, vai surgir muitas dificuldades, vai surgir, meu irmão, muitos obstáculos. E muitas vezes nós vamos nos sentir desanimados, muitas vezes nós vamos sofrer uma derrota que vai ser necessário recomeçar. Às vezes nós até vamos ter uma queda e vai ser necessário recomeçar. Às vezes nós vamos simplesmente, e ao longo da mensagem eu vou falar sobre isso, às vezes o tempo muda. E a Bíblia diz que o coração sábio, ele precisa discernir o tempo e o modo. Então, se o tempo muda, isso vai nos exigir muitas vezes que o modo também mude, o modus operandi, a maneira de agir.
E às vezes não é nem uma derrota, não é nem algo nesse sentido, uma queda, às vezes porque a gente está caminhando, está trilhando ali, e muda o tempo, muda a estação. E vai ser necessário a gente também mudar o nosso modo de agir. E o que é isso? É um recomeço. Só que como o título aqui que eu dava a mensagem diz, meu irmão, você já viu que é muito fácil começar? Começar é para todos. Começar é muito fácil. Né? Porque para a pessoa começar algo, ela só precisa de uma empolgação. Ela só precisa se animar com algo. Ah, eu vou começar um curso. Ah, eu vou começar, eu vou me casar. Ah, eu vou montar uma empresa. Ah, eu vou... Enfim, tantas outras coisas. Ela só precisa... A única coisa que a pessoa precisa lidar é com aquela empolgação que ela tem, com aqueles sonhos que a pessoa tem. Porque ninguém começa para parar. Você já viu isso? Todo mundo que começa com a intenção de chegar a algum lugar, de alcançar algo. Pelo menos aquelas pessoas que têm a cabeça no lugar, que têm juízo. Né? Ninguém começa um casamento dizendo, não, vou casar aí. Ah, se esse casamento durar uns 2, 3 anos, já está bom. Alguém casa assim. Né? Não, a pessoa casa para que o casamento vá até o final, até que a morte nos separe, não é isso? Sim ou não? Né? Não são esses os votos que são feitos ali diante do altar? Meu irmão, ninguém que abre uma empresa diz, não, vou abrir essa empresa aqui, e não, daqui uns 2, 3, 5 anos, né, eu vou falir. Ah, mas ninguém faz isso. Então a única coisa que a pessoa precisa lidar é com isso, com essa empolgação, né? Só que aí a pessoa ela vai caminhando, vai indo. E a vida, ela vai trazer muitas vezes reveses, situações inesperadas. Você não contava com aquilo no meio do caminho. Muitas situações que até mesmo fogem do nosso controle. Meu irmão, se tudo dependesse da gente, seria tão mais fácil, né? Mas você há de concordar comigo que boa parte das situações da nossa vida não dependem só da gente, também depende de outras pessoas, sim ou não? E, meu irmão, às vezes acontecem situações na nossa vida que nós não contávamos, que nós não esperávamos. E aí, meu irmão, aquele sonho, aquele plano que nós fizemos, o que almejamos, às vezes, no meio do caminho, é interrompido por algo. Por uma derrota, por uma traição, por um revés, por um desânimo até que se abateu, porque a gente é ser humano, a gente está sujeito a todas essas coisas, sim ou não? Né? Aquele desânimo, a pessoa pensa em desistir e tal, e é naquele momento, são momentos como esses que nós precisamos então, fazer o quê? Começar de novo. E se para começar, a gente só precisa da empolgação, para recomeçar não. Porque para recomeçar é porque você começou e teve que parar, você concorda comigo? Senão não dá para chamar de recomeçar. Então você agora vai ter que lidar com a frustração, você agora vai ter que lidar às vezes com a decepção, você vai ter que lidar com situações que você não conseguiu prever, você vai ter que lidar, como até eu dava o exemplo há pouco, com uma mudança de tempo, com uma mudança de estação e que às vezes você não estava preparado para aquela mudança de estação, para aquela mudança de tempo. Um exemplo próximo ainda a nós, a pandemia do Covid-19. Quantos empresários não quebraram? Quantos empresários não tiveram que fechar as portas? Porque de uma maneira brusca, de uma maneira que ninguém podia prever, houve uma mudança de tempo. Houve portas fechadas, não é assim? Isolamento social e assim por diante. Mas quem que conseguiu até mesmo lucrar nessa época? Meu irmão, foram muitas pessoas que se recriaram, se reinventaram. Às vezes tiveram que recomeçar um modelo de negócio, sim ou não?
Meu irmão, então olha só, é isso que eu quero lhe chamar a atenção, que recomeçar é sempre mais difícil. Na verdade, se você for ver, desistir é sempre mais fácil. É ou não é? Desistir é sempre a opção mais fácil, é sempre a opção mais cômoda. Mas o grande problema é quando alguém se acostuma a desistir. Aí é triste. Toda vez que eu vou vou falar disso, eu lembro de um caso, de um irmão que falou para mim, poxa vida, aquelas palavras doeram em mim, por ele, né? Mas eu sempre lembro disso, que tinha uma situação, daí a pessoa, né, falou comigo, falou assim, pastor, eu vou desistir. Mas por quê, irmão? Não, por causa dessa situação e dessa aqui, daquela lá. Eu falei, olha, essa, aquela e a outra situação que você está falando, isso não é motivo para você desistir. Não, mas eu vou desistir assim mesmo. Eu falei, olha, essas situações que você está me colocando não é motivo para desistir, mas se você quer desistir, é uma opção tua. E aí a pessoa diz assim, não, pastor, eu vou desistir de novo, eu vou desistir mais uma vez. Essa vai ser mais uma coisa que eu vou desistir. Triste, né? Como que eu vou ter uma vida de vitórias, de conquistas, com esse tipo de atitude? Como eu vou conseguir chegar ao fim com esse tipo de atitude? Você concorda comigo? Eu até dava um exemplo aqui no culto da manhã, eu perguntei aqui, né? Quantos fizeram faculdade? E aí, algumas pessoas levantaram a mão. Eu disse, lembra de quando você começou o curso? É assim, não importa qual seja o curso. Não importa qual seja, é sempre assim. Eu falei, lembra quantas pessoas começaram aquele curso com você e se lembre quantas terminaram. Eu até contava que na minha turma era em torno de umas 200 pessoas, mal cabia na sala, e a sala era bem grande, mas mal cabia na sala, em torno de 200 pessoas. Chuta 5 anos depois, eu fiz direito, 5 anos depois, chuta quantos tinha? Em torno de uns 20, 15 a 20, para não errar, menos de 10%. E aí, se você, por exemplo, olhar assim, veja quantas pessoas começaram com você na igreja. Veja quantos estão firmes até hoje. Sim ou não? Então, ao longo do caminho, a gente vai ver muito isso, essa questão da desistência. Só que a Bíblia está dizendo que eu preciso perseverar. E entenda que para eu perseverar, muitas vezes vai ser necessário eu recomeçar. Eu dar um start, ou um reset, melhor dizendo, né? Eu reiniciar, eu começar de novo. E na Bíblia, a gente está cheio de exemplos, daqui a pouco eu vou falar de alguns, de uma maneira breve, mas na Bíblia está cheio de exemplos de pessoas que precisaram recomeçar, e que para isso precisaram lidar com as suas frustrações, com as suas decepções, com os revés que enfrentaram, com traições muitas vezes, com situações que todas as pessoas estão sujeitas. Amém? Então, eu até dizia no outro culto que o maior exemplo, meu irmão, de alguém que está sempre disposto a recomeçar é Deus. É o maior exemplo. Você já viu quantas vezes você erra, quantas vezes você peca, quantas vezes você decepciona Deus e quantas novas chances Ele já não te deu? Fala a verdade. Se tivesse no lugar de Deus, você daria para você mesmo tantas chances assim? Mas Deus está sempre disposto a dizer assim, eu te perdoo, vamos recomeçar agora? Não é isso? Seja sincero, meu irmão, faz aí um exercício, se coloca um pouquinho só no lugar de Deus, você cria toda a terra, prepara todo o ambiente, depois vai lá e cria Adão e Eva, prepara um verdadeiro paraíso, um jardim lindo, maravilhoso, coloca os dois lá e dizem, olha, vocês podem desfrutar de tudo aqui, vocês podem comer de todos os frutos, de todas essas árvores, vocês só não podem comer dessa aqui, olha só, tudo vocês podem fazer, tudo vocês podem comer, mas dessa aqui não. Chuta o que eles fizeram. Foram lá e comeram do fruto que Deus havia mandado não comer. Meu irmão, se
fosse você no lugar de Deus, o que você faria com eles? Não precisa falar para mim, não. Só pensa aí. O que você faria com eles? Será que a gente, no lugar de Deus, daria uma segunda chance? Ou dizer assim, não, acabou. Eu até brincava assim, Deus podia dizer assim, quer saber, vocês fiquem aí com a terra, eu que criei tudo, mas vocês fiquem aí com o diabo, que vocês deram lugar para ele, se vira, agora eu vou criar uma nova terra. Deus não podia fazer isso? Vou criar um novo ser humano, mas Deus decide dar uma segunda chance, Deus decide recomeçar com eles. E sabe qual foi o preço disso? O único Filho de Deus ter que vir a essa terra para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Você faria isso? Ainda bem que a gente não é Deus, né? Ainda bem que Deus é infinitamente melhor do que nós somos. Mas você perceba que essa é a maneira de Deus agir. Ele está sempre disposto a recomeçar. Se você fosse Deus, você daria outra chance para o Jonas? Já tá na barriga do peixe mesmo, já está mais fácil aí. É verdade, né? Eu mando outro lá pregar em Nínive. Meu irmão, mas Deus sempre está disposto a recomeçar. E nós precisamos aprender com Deus. Se você, por que eu falo que recomeçar é para heróis? Se você abrir a Bíblia, lá em Hebreus 11, onde está lá o rol dos heróis da fé, e a Bíblia mesmo diz que não é um rol fechado, porque diz assim, muitos outros, que não daria tempo para falar aqui, então tinha muita gente boa também para entrar ali no rol dos heróis da fé, amém, igreja? Mas você olha para a vida de todos eles, em algum momento da vida deles, eles tiveram que fazer o quê? Recomeçar. Não é assim? Todos eles, não, sem exceção nenhuma. E se nós quisermos também alcançar aquilo que Deus tem para nós, é isso que nós vamos fazer. Meu irmão, olha só a vida do Abraão. O Abraão, Deus um belo dia aparece para ele e diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele tinha terra, ele tinha casa, estava no meio da parentela, estava com a vida estabilizada, sim ou não? E Deus diz, larga tudo e vai. Para onde, Deus? Para onde eu vou mostrar ainda no meio do caminho. Vamos falar a verdade, se é eu e você no lugar de Deus, será que a gente estaria disposto a recomeçar? Porque não é um recomeço, você tem que largar tudo, a tua terra, a tua casa, a tua parentela, e ir se aventurar com Deus. Quantas vezes nós respondemos para Deus, Deus, mas eu já estou estabilizado, não é assim? As coisas já, pode não ser lá as maravilhas, mas as coisas já estão no devido lugar e tal. Deixa do jeito que está, Deus. Não vou mexer nisso aí, não. E não só isso, mas Deus promete para Abraão que Deus faria dele o pai de uma grande nação. Foi ou não foi? Bom dia. Não foi isso? Que Deus faria dele o pai de uma grande nação. Agora tem um problema, a Sara é estéril. Amém? E vários momentos na caminhada de Abraão, meu irmão, ele deixou de crer na promessa. Sim ou não? E isso que ele é chamado do pai da fé. Mas a gente consegue ver na trajetória dele vários momentos que ele deixou de acreditar. Um desses momentos é quando ele tem lá a relação com Agar para ter um filho com ela, como Sara deu a ideia. Sim ou não? Um outro momento é quando Deus vem a ele e fala, há outros ainda, mas Deus fala assim, olha, eu farei do teu filho, em Isaque será chamado tua descendência e tal, eu darei um filho que Sara vai gerar, e o Abraão diz assim, Deus, Ismael está aí, Deus. Cumpre a promessa através do Ismael, é mais fácil, não é isso? Mas aí, vários momentos, Deus dava para ele uma palavra, e ele precisava o quê? Recomeçar, voltar a crer.
Vamos falar a verdade, quantas vezes nós temos uma promessa de Deus, mas no longo do caminho a gente até diz assim, Deus, já é tarde demais. Não é assim? Já não adianta. Não, Deus, faz uma outra coisa aí na minha vida, tá bom. O Ismael tá aí, usa o Ismael mesmo, tá de bom tamanho, Deus. Não precisa fazer a Sara ter um filho. Não, eu prometi, é isso que eu vou fazer. Então, diversos momentos na vida do Abraão, ele teve que recomeçar. Agora, você perceba que um camarada que não teve, a fé do Abraão não era linear. Leia a Bíblia. A fé do Abraão não era linear. A fé do Abraão era igualzinha a minha e a sua, cheia de altos e baixos. Porque a gente é ser humano. Eu não gosto daquela pessoa que tenta se vender como o super crente. Isso não existe. Amém? A nossa fé não é linear. A nossa fé também tem muitos altos e baixos, como a do Abraão tinha. E o cara é chamado o quê? Só do pai da criança, o pai da fé. Você veja como Deus está sempre disposto a recomeçar. E que na nossa caminhada sempre vai ser necessário isso. Aí a gente vê o filho dele, o Isaac, filho da promessa. Aí quando a Bíblia começa a narrar da história dele, a Bíblia fala dele abrindo um poço. Você já deve ter lido isso na Bíblia. O Isaac, ele abre um poço. O que acontece? Vieram e entulharam o poço dele. Lembra disso? Aí o que Isaac precisa fazer? Isaac precisa recomeçar. Precisa ir lá e abrir um novo poço. Não adiantava ele ficar se lamentando, poxa vida, mas você não sabe o esforço que eu tive para achar onde tinha água, para abrir esse poço, foi não sei quanto tempo de trabalho, até conseguir cavar, olha aí, agora que eu consegui, entulharam, não, quer saber, eu não vou mais abrir poço. Mas não é a atitude de muitos? Sim ou não? Ele diz, não, vamos lá, vamos de novo, vamos achar onde tem água, vamos cavar um novo poço. Cavou o poço, chuta o que aconteceu? Vocês não lêem a Bíblia não, gente? Chuta o que aconteceu, não precisa nem chutar, né? É só ler lá. Vieram e fizeram o quê? Entulharam de novo. Não, eu desisto. Não, esse pessoal está me perseguindo. Não, sabe o que ele fez? Teve que recomeçar. E ele abriu um novo poço. Chuta o que aconteceu. Vieram de novo. E entulharam o poço dele de novo. E aí o que ele tem que fazer? Recomeçar. E aí ele cava um quarto poço. Chuta o que aconteceu? Não, dessa vez não entulharam. Presta atenção. Guarda isso aqui no teu coração. Ele foi mais perseverante do que os entulhadores de poços. Amém? Os entulhadores de poços desistiram de entulhar os poços dele, mas ele não desistiu de abrir poços. Quantas vezes a gente está desistindo porque tem entulhadores de poços? Tem entulhador de poço por aí ou não? Tem, bastante, tem uns de plantão, né? Agora, quantas vezes nós desistimos antes dos entulhadores de poços? Agora você perceba que ele foi tão perseverante que os entulhadores de poços desistiram de entulhar. Eu fico imaginando que chegou uma hora que eles falam assim, nem adianta entulhar mais. A gente entulha, o cara abre outro. Amém? A gente acabou de entulhar esse, ele já está abrindo outro. Não, larga ele para lá, deixa ele com o poço dele. Eles desistiram. Mas Isaac não desistiu. E aí, meu irmão, o último poço que ele abriu, a Bíblia diz assim, que ele encontrou águas vivas. Diga a glória a Deus. Por quê? Porque ao longo desses recomeços, ele foi se tornando especialista em abrir poços. O último poço dele foi muito melhor do que o primeiro. E por que isso? Porque ele teve que recomeçar várias e várias vezes. Aí a gente olha para o Isaac, já falei, para Jacó, o filho dele.
O filho dele está lá na casa do pai e tal, aí você conhece a história, enganou o irmão, recebeu a bênção, mas por conta daquilo o irmão prometeu matá-lo, não foi isso? E aí ele precisa, sair fugir de casa. Só leva consigo um cajado e uma botija de azeite. No meio do caminho, ainda deixa a botija de azeite, porque ele tem um encontro com Deus e derrama aquele azeite sobre uma pedra que ele levantou em oferta ao Senhor. E aí ele chega na casa de Labão só com um cajado. E ainda chega lá, se engraça com a filha do Labão. Não é isso? Com a Raquel. O Labão diz, não, tem problema, rapaz, eu dou ela para você casar assim. Você só tem que trabalhar 7 anos por ela. Gente, 7 anos é tempo, hein? Os jovens de hoje, às vezes, não estão dispostos a trabalhar 3 meses pelo casamento, sim ou não? Né? Para ter um relacionamento saudável, assim por diante. Ele trabalhou 7 anos, e a Bíblia diz que aquilo pareceu pouco tempo aos olhos dele, de tanto que amava. Só que chegou no dia do casamento, o Labão ainda tentou dar o balão nele. Tentou não, deu, né? E entregou a Leia, ou a Lia, depende da tradução, para ele casar. E aí, no outro dia, ele diz, mas que brincadeira que é essa? Não foi isso que a gente combinou? Ele diz, não tem problema, eu te dou a Lia também. Só que você tem que trabalhar mais 7 anos. Quando finda ali aqueles 14 anos dele trabalhando para o sogro, ele diz, não, então agora fechou o tempo, agora vamos então tratar fazer um acordo aqui, né? De um salário, você vai ter um salário. E o Labão, meu irmão, toda hora tentando passar a perna no Jacó. O Jacó, quando vai embora da casa do Labão, diz para Léia e para Raquel, ele diz, vocês sabem que o pai de vocês mudou o meu salário 10 vezes. Combinava uma coisa, na hora do pagamento mudar, não é bem assim, não, olha só, eu estava pensando aqui, acho que eu vou fazer diferente, e sempre tentando passar a perna nele e tal. Meu irmão, e ele teve que ao longo da vida dele, várias vezes fazer o quê? Recomeçar, se reinventar. Meu irmão, com um patrão opressor, com um patrão enganador, mas ele conseguiu vencer. Ele diz, quando está voltando para casa, ele diz assim, Deus, eu acho linda essa oração, ele diz, Deus, com o meu cajado eu atravessei o Jordão. Agora eu estou voltando para a casa do meu pai, e eu tive que dividir tudo que eu possuo em 2 bandos, porque num só não é complicado de transportar. Amém, igreja? E aí, quando ele está voltando para casa, alguém traz notícia, teu irmão está vindo a teu encontro com 600 homens. O que o irmão tinha prometido fazer quando ele saiu de casa? Matá-lo. E ele, mais uma vez, precisa, né, se recomeçar. Aí ele vai lá para o vale, manda todo mundo sair, vai ele, tem um assócio com Deus lá, me parece, no Vale de Jaboque, aonde ele se encontra lá com o anjo, briga com o anjo, né? Saiu até a música, Jacó segurou o anjo, né? Desse encontro, e o nome dele é mudado. Deus diz para ele, você não se chamará mais Jacó, mas você se chamará Israel. Meu irmão, que é isso, senão um recomeço. Olha, a vida que você viveu até agora, de enganador, de passar a perna nos outros, agora que você teve um encontro comigo, a coisa vai mudar. Você vai ter que recomeçar, inclusive com um novo nome. Aí a gente chega no último personagem que eu quero falar dele hoje. Falei do Abraão, falei do Isaac, do Jacó, e agora do José. Pensa num exemplo maravilhoso de alguém que estava sempre disposto a recomeçar. Daqui a pouco ele está lá, na casa do pai, como filho amado, queridinho do papai. Não era isso? Meu irmão, pouco tempo depois, ele está lá como escravo na casa de Potifar. Lembra que eu falava há pouco? Que às vezes a gente precisa recomeçar porque houve uma mudança de tempo, houve uma mudança de estação, não sei se entende o que eu estou falando. Houve uma mudança de tempo na vida do José.
num momento, ele estava na casa do pai, o filhinho amado do pai. Ó, virou uma chave, não é isso? Daqui a pouco, ele é um escravo em uma terra estrangeira, sendo tratado como coisa. Meu irmão, dá para ele continuar agindo como filho amado na casa do pai? Não, ele precisa recomeçar. Ele precisa se reinventar. Ele precisa, você está entendendo? Entender que mudou o tempo, também precisa mudar o modo. Aí daqui a pouco ele começa a crescer, crescer, crescer naquela casa. Daqui a pouco ele é o maioral da casa, tudo está na responsabilidade dele. Meu irmão, novamente, mudou o tempo, agora a atitude dele precisa mudar. Daqui a pouco vem lá a mulher de Potifar, você conhece a história, se engraça com ele e tal, inventa uma mentira, ele é preso. Novamente ele precisa recomeçar. Daqui a pouco ele tem a oportunidade de estar diante, então, lá do rei. E novamente ele precisa o quê? Se reinventar, recomeçar. Amém, igreja? Então que a gente possa, e aí o que eu quero lhe chamar a atenção, é que perceba que todas as vezes que a gente decide recomeçar, a gente vai viver algo muito melhor do que aquilo que a gente vivia antes. Olha o que Deus fala, já estou me encaminhando para o final, olha o que Deus fala para o Jó. Jó, capítulo de número 8 e versículo de número 7. Olha só, Jó 8, 7. Encontraram aí? Diz assim, ó: o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Agora deixa eu ler esse mesmo versículo na King James. É uma tradução inglesa, mas que foi também traduzido para o português. Traduziu da seguinte forma, olha só: o teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Amém? Agora olha só, Deus fala assim, ó, Deus fala para mim: o teu começo foi pequeno, ou como diz essa tradução, né? O teu começo de vida parecerá pobre. Beleza, mas você já parou para pensar que Deus fala isso para o Jó, que era o homem mais rico do Oriente? E Deus diz assim, mesmo você sendo o cara mais rico, quando você olhar para trás, aquilo lá vai parecer miséria. Amém? Vai parecer nada se você comparar com aquilo que você vai viver. Agora vamos olhar para a vida do Jó. O Jó, meu irmão, tem uma perda gigantesca, literalmente do dia para a noite. Amém? A esposa dele estava disposta a recomeçar? Não. A esposa dele diz para ele: olha, situação que você está, esse revés que você tomou na vida, o melhor que você faz é amaldiçoar o teu Deus e morrer. Por quê? Porque sempre é mais fácil desistir. Mas aí o Jó diz: não, negativo. A hora que Deus estava nos abençoando, aí Deus era bom. Agora que a gente está sofrendo, aí vamos virar as costas para Deus. Não, vamos continuar sendo fiel a Deus. Jó chega a falar: ainda que ele me mate, eu o louvarei. O Jó está disposto a recomeçar. E o que o Jó tem é verdadeiramente isso, um recomeço. E o segundo estado dele, como diz a Bíblia, é muito maior do que o primeiro. É exatamente isso que Deus está dizendo. O teu começo de vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Diga a glória a Deus. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Só que para isso, eu e você precisamos sempre estar dispostos a recomeçar, porque começar é fácil. Começar é para todos. Todo mundo alguma vez na vida decide começar alguma coisa, não é verdade? Se empolga com algo, vou começar isso. Começar é para todos, mas recomeçar é para heróis. E que eu e você
possamos ser um herói, sempre disposto a recomeçar. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.